Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo, nesta passagem, neste salmo, neste poema, Salmo 71. São as súplicas de um ancião. Salmo 71. Está escrito assim: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os teus ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha, ordenaste que eu me salve. Pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Pois falam contra mim os meus inimigos, os que me espreitam a alma, consultam reunidos dizendo: Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram o mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice a escanse, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta minha grandeza, conforta-me novamente. Eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar, também exultará a minha alma que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Eu gostaria então de tratar nessa manhã, irmãos, sobre o Deus, o verdadeiro refúgio na velhice. Vocês estão acostumados a ouvir que a velhice é a idade de ouro, ou a melhor idade. Será mesmo? Você acredita nisso mesmo? A Bíblia é muito realista quando trata da velhice. Quando Salomão está escrevendo Eclesiastes, ele compara a velhice com uma tempestade e compara a velhice com uma casa que está em ruínas. Na velhice tem coisa boa? Claro que tem. Quem não quiser ficar velho, é só morrer jovem. Um dia uma repórter estava entrevistando um homem que estava comemorando 100 anos. E a repórter perguntou: qual o segredo para chegar aos 100 anos? Ele respondeu: só não morrer. A velhice fala de experiência, né? De conhecimento, de maturidade.
Mas certamente a velhice tem seus pesos. As pernas ficam bambas, os joelhos ficam trôpegos, as mãos ficam descaídas, os olhos ficam embaçados. E as cãs aparecem, e diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. Então, a velhice tem suas lutas, sim. É por isso que o Dr. Billy Graham, no seu último livro, De Volta para Casa, disse que a velhice não é para os fracos. E para mim essa frase valeu o livro dele. A velhice não é para os fracos. Esse salmo foi escrito para tratar da velhice. Esse salmo é o salmo do ancião. E se vocês notaram comigo, não há autoria do salmo. Portanto, é um salmo anônimo. Embora não haja menção do autor, comentaristas de boa cepa, como João Calvino, como Matthew Henry e como Charles Haddon Spurgeon, afirmam que esse salmo foi escrito por Davi. E eu estou inclinado a concordar com eles, porque o contexto do salmo tem tudo a ver com Davi. Tem tudo a ver com a velhice de Davi. E há uma coisa muito curiosa em Davi. Quem sabe quantos anos Davi viveu aqui? Quantos anos? Alguém? Davi viveu 70 anos. 70 anos. E lá em 1 Reis, capítulo 1, versículo 15, está escrito que Davi era muito velho, com 70 anos. Aí você vai conhecer a história do Davi. Davi viveu a sua juventude lá nos desertos de Belém, correndo atrás de ovelhas, tangendo a sua lira, enfrentando ursos, leões. E não foi vida fácil, certamente, porque é muito calor, a pele tostada do sol, não tinha bronzeador, não tinha filtro solar. Que foi, minha princesinha? Vem cá, o que você quer? Querendo a mamãe? Cadê a mamãe dela? Está aqui? Papai? Alguém? Quem pode cuidar dela para mim? Vem cá, minha princesa, cuida dela para mim, tá bom? Então Davi passa a juventude dele assim. Depois, isso com 20 anos, até os 20 anos. Depois, até aos 30, são 10 anos, Davi passa fugindo do sogro, pelas cidades, pelos desertos, pelas cavernas, dormindo no relento. Então não foi vida fácil durante 10 anos. Você imaginou o que é uma pessoa ser perseguida 10 anos seguidos? A situação era crítica. Pode vir cá, princesa, cuida dessa lindeza aí. Aí Davi passa 40 anos sendo rei. Então ele assume o governo, assume o reinado com 30, reina 40, 7 anos em Hebrom, 33 anos em Jerusalém, completa o período de quê? 70 anos. Quando você estuda a vida do Davi, a vida dele foi muito turbulenta. Esse camarada começou a ser guerreiro muito jovem. A vida toda dele foi uma vida de empreitada, de guerras, de lutas, de campo de batalha. Foi uma loucura. Aí eu entendo que a Bíblia diz que com 70 anos ele estava muito velho. Muito velho. Agora, ele vai enfrentar seus maiores problemas na velhice. Porque se você percebeu, ele vai viver uma crise familiar medonha. Uma crise familiar medonha. O estupro da filha, primeiro adultério dele, o assassinato
Urias, depois vem o estupro da Tamar, depois vem o assassinato do Aminon, depois vem a fuga do Absalão, depois vem a volta do Absalão, depois tem a conspiração do Absalão, depois tem a morte do Absalão, depois tem a conspiração de um outro homem chamado Seba, depois tem a conspiração do Adonias. Então o homem não teve paz. Teve paz não. E esse salmo é um espelho das crises, das lutas que ele viveu ao longo da sua vida até a sua velhice. Então, esse é o pano de fundo para nós entendermos melhor esse salmo. Há 4 verdades aqui que eu vou tratar. A primeira, o Senhor é o nosso libertador no presente, versos 1 a 4. Segundo, o Senhor é o nosso apoio desde o passado, versos 5 a 13. Terceiro, o Senhor é a nossa esperança no futuro, 14 a 21. Finalmente, em quarto lugar, o Senhor é o motivo do nosso louvor continuamente, versos 22 a 24. Esse é o esboço homilético desse texto, que vamos começar a tratar com vocês a partir de agora. Então vamos ver, em primeiro lugar, o Senhor é o nosso libertador no presente. Primeiro ponto, a oração é a arma poderosa dos fracos. Leia comigo o verso 1. Vamos juntos? Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Quem está precisando de refúgio? Uma pessoa fraca. E a oração é para os fracos. Só ora quem se sente fraco. Precisa de quê? De refúgio, de abrigo, de apoio, de socorro, de ajuda. E nas muitas fugas de Davi, Davi chegou a ponto de se desesperar e procurar abrigo até entre os maiores inimigos. Na primeira feita, ele se fingiu de doido. Da segunda feita, ele quase sossobrou, porque ele estava indo como escudeiro do rei filisteu para atacar Israel. Foi a providência de Deus que o tirou daquela situação. Então Deus o protegeu muitas vezes, para que ele não fosse o quê? Envergonhado. Segundo, a oração não é baseada em méritos, mas na justiça divina. Versículo 2: livra-me por tua justiça e resgata-me, inclina-me os teus ouvidos e salva-me. Ou seja, não chega para Deus, Deus, eu mereço, eu sou um guerreiro, eu sou um fiel, já matei um leão, já matei um gigante, já matei um leão, um urso, um gigante, eu já livrei Israel de tantos riscos, então Senhor, eu tenho uma folha corrida de trabalho, e eu estou aqui pleiteando os meus direitos. Não, ninguém chega diante de Deus reivindicando direitos, com méritos, com a folha corrida de trabalho prestado. Então eu chego diante de Deus com credenciais, com merecimento suficiente para receber nada. Não, você ora baseado na justiça de Deus e não nos seus méritos pessoais. É isso que Davi está nos ensinando aqui. Terceiro, Deus é a nossa morada mais segura. Versículo 3. Você pode ler comigo 3? Sê tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha, ordenaste que eu me salve. Se você perceber e ler 1 Samuel, você vai notar que muitas vezes Davi não via saída. Saul vinha para matá-lo, com 3.000 soldados, escolhidos a dedo, e Davi às vezes está num deserto, às vezes Davi está numa caverna, às vezes Davi está num lugar de campo aberto, e quando parecia que o inimigo ia prevalecer, Deus abria um caminho, Deus abria uma porta da providência, Deus arranjava um jeito desse camarada sair. Só que ele vai orar e vai dizer o seguinte: Deus, não é aquela caverna de Adulão, não é aquele deserto lá perto do Mar Morto, o Senhor é a minha morada. E aqui está um ponto muito bonito, porque aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo é que são protegidos. Não é a tranca, não é o alarme, não é o seguro, não é o guarda-costa,
não é o capanga, é Deus que cerca você por todos os lados. É Deus quem é o seu escudo. Você só está seguro quando você habita dentro de Deus, quando Deus é a sua morada, quando Deus é a sua fortaleza, quando Deus é a sua rocha habitável. Aí o inimigo não pode alcançar você. Quarto, Deus é o nosso libertador onipotente. Olha o verso 4 comigo. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Eu acho isso aqui interessante porque, parando para visitar a história do Davi, nós poderíamos pensar aqui em alguns inimigos que ele enfrentou, das garras do inimigo. Primeiro, do Saul. Saul é rei. E, meus irmãos, quem governa tem os seus cúmplices, tem os seus entregadores, gente que se presta um serviço vil de denunciar, está comprado. E se você ler a história do Davi, muitas vezes Davi ajudava alguém, e esse alguém dedurava Davi para Saul, porque encontrava vantagens, benefícios. Saul era chantagista, e muitas vezes pessoas se rebelavam contra Davi e entregavam Davi para Saul para que ele fosse morto. Foi Saul, depois mais tarde foi o rei Aquis, depois foram os filisteus, depois foi o seu filho Absalão, depois foi Zeba, depois foi Adonis. Foi uma loucura a vida dele, e tantos inimigos se levantaram. Mas ele vai dizer: livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Como Deus livra? Me permita lembrar de alguns exemplos das Escrituras. Você lembra do rei Josafá? Está lá em 2 Crônicas 20, quando 3 nações se reuniram para atacar Jerusalém, e não tinha mais chance de reunir uma tropa, de armar um esquema de defesa, e diz a Bíblia que o Josafá teve medo, e clamou a Deus, e jejuou, e conclamou a nação, e Deus disse para ele: olha, essa luta não é sua não, faz o seguinte, forma um grande coral, bota na frente do exército, porque esta batalha é minha. E diz a Bíblia que, tendo o coral começado a cantar e a dar louvores a Deus em altas vozes, Deus pôs emboscada contra o inimigo e eles foram desbaratados. Vamos pegar um outro exemplo. Pega o exemplo de Ezequias. Foi no reinado de Ezequias, aqui em Jerusalém, no sul, que as 10 tribos do norte caíram nas mãos da Síria. A Síria tinha se levantado como o mais poderoso império da época. A Síria era um império tão perverso que eles chegavam nas cidades, ao conquistá-las, pegavam os homens, decepavam a cabeça, decapitavam e empilhavam as cabeças na porta da cidade, dizendo: ninguém pode me resistir. E depois de derrubar o reino do norte, das 10 tribos do norte, o rei da Síria se reúne ao redor de Jerusalém com mais de 180 mil soldados. Isso era mais do que a população de Jerusalém. E então o rei Ezequias recebeu um recado para se render, que ninguém podia livrá-lo. E diz a Bíblia que Ezequias ora, que Isaías orienta ele, e que Deus livraria a cidade. E então diz a Bíblia que um único anjo de Deus foi escalado e matou 185 mil soldados assírios ao redor da cidade de Jerusalém, e Deus livrou Jerusalém. Deus ainda é o mesmo, Ele traz livramento para nós. Às vezes você vê, às vezes você não vê. Se nós pudéssemos ter olhos para ver no mundo espiritual, que a Bíblia chama de regiões celestes, quantas tramas são orquestradas contra nós, quantos livramentos você já teve, seja no trânsito, seja na cidade, seja no seu trabalho, seja nas suas idas e vindas, e você nunca tomou conhecimento. O nosso Deus ainda livra do perverso, do iníquo, para nos dar salvação. Pensa em Pedro, condenado à pena de morte pelo rei Herodes Agripa I.
aguardando só terminar a festa da Páscoa para executá-lo. Deus manda um anjo que liberta Pedro, e Deus manda outro anjo que mata o rei Herodes. Deus muda o quadro, Deus reverte o resultado, Deus vira a mesa. Esse é o nosso Deus, o Deus libertador onipotente. Mas vamos ao segundo ponto, que o Senhor é o nosso apoio desde o passado, 5:13. Eu acho que você e eu poderíamos dizer hoje, nesta manhã, levantando uma pedra como Samuel, e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Você tem história para contar? Da ajuda de Deus na sua vida? É isso que vamos ver a partir de agora. Deus é o nosso apoio desde o passado. Então vamos ver, primeiro ponto: Deus é a nossa esperança e confiança desde a mocidade. Versículo 5: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Como é bom um homem conhecer a Deus desde a infância. Como é bom alguém beber o leite da piedade desde o berço. Como é bom alguém ser criado no Evangelho e ouvir estas verdades na mais tenra idade. Como é bom você poder afirmar assim: ó Deus, tu és a minha esperança, e em ti eu coloco a minha confiança desde a minha mocidade. É isso que ele está dizendo aqui. Davi está dizendo o seguinte com isso: eu não sou um neófito. Ele escreve esse salmo na velhice. Ele está olhando para trás, alenta o retrovisor. E está contando um testemunho. Ele é um músico, ele é um compositor, ele é um guerreiro, ele é um amigo, ele é um adorador, ele é um rei, ele é um servo do Deus Altíssimo. E ele está contando a sua experiência. Em outras palavras, a juventude bem vivida é o maior consolo da velhice. Tem muitas pessoas que, por não terem conhecido a Deus, fizeram tantas loucuras na sua juventude, e na velhice vão colher os frutos amargos, as consequências. Mas é muito bom quando você pode dizer: Deus é a minha esperança, em Deus eu ponho minha confiança, e pus minha confiança desde a minha juventude. Segundo lugar, Deus é o nosso apoio desde o nosso nascimento. Versículo 6: em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tiraste, tu és motivo para os meus louvores constantemente. Primeiramente, esse versículo para mim é relevante quando o Brasil discute a questão do aborto. Davi se sente um ser humano e se apresenta como tal antes do seu nascimento. Não é uma massa humana, é uma vida humana. Não é uma verruga pestilenta, é um ser humano. Mas vejam vocês, a expressão em ti me tenho apoiado é uma espécie de presente contínuo. Eu não me apoio em Deus agora na velhice, em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Ou seja, uma história de vida com Deus, é um testemunho de dependência de Deus, e de cuidado de Deus, de livramento de Deus, de socorro e de suporte de Deus desde o começo. Concepção, nascimento, infância, juventude, velhice, ou seja, ponta a ponta, de A a Z, do nascimento ao fim da vida, Deus foi refúgio para ele. Terceiro, Deus é o nosso refúgio apesar dos nossos dramas pessoais. Versículo 7, leia comigo 7, por favor. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. A palavra portento significa maravilhas, mas aqui no contexto, ele está olhando do ponto de vista negativo. Aqui poderia ser traduzido por espetáculo, horrendo. É por isso que vem, notem vocês, a conjunção adversativa. Se tivesse a palavra no positivo, não teria sentido a conjunção adversativa, mas o que ele está mostrando aqui é que, apesar dos inimigos, ou para muitos,
ele ser como um espetáculo horrendo, um fracassado, vai ser derrotado, não vai conseguir sair dessa. Ele diz: mas tu és o meu forte refúgio. Pode chegar momento na nossa vida, irmãos, que a gente passa por revés. Vai chegar a hora que diz: olha, dessa você não sai. Vai chegar um momento em que você vai estar na boca de muita gente, dizendo: olha, aquele cara lá fracassou, ele não levanta mais, ele não sai mais dessa. Ele entrou agora numa situação de encurralamento, e dessa ele não escapa. É nessa conjuntura que ele está dizendo, no versículo de número 7, mas tu és o meu forte refúgio. Na hora H, Deus dá o livramento, Deus dá a proteção. Quarto, Deus é a razão e o alvo do nosso louvor, versículo 8, os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Se existe uma coisa que marca a vida do Davi, com algumas exceções, porque chegou um momento em que Davi fraquejou, vocês que conhecem a história dele. Por exemplo, quando ele vai a Nob, ele está fugindo do Saul desesperado, ele já procurou ajuda no Samuel, ele já procurou ajuda no Jonatas, e agora ele vai procurar ajuda lá no sumo sacerdote em Nob. E ele chega contando uma mentira. Me enviaram uma missão secreta, tem que deixar meus homens com as armas e tal. Contou uma lorota lá, pediu ajuda, pediu comida, pediu arma. Ele que tinha derrotado o gigante Golias, não é que Deus salva não com espada, não com lança, não com escudo, agora está querendo uma arma. E pega exatamente a espada do Golias, que estava guardada lá, fraquejou. Consequência do fraquejo dele, 85 sacerdotes morreram. E ele se sente culpado por isso. Ele fraquejou quando ele buscou abrigo, asilo, lá no território filisteu em Gate. E quando ele percebeu, ele estava preso, sob custódia, no território do inimigo, na casa do inimigo. E esse fingiu de doido, começou a babar, vazar saliva pela barba, esgravatando nos postigos. O rei falou: esse cara está doido, esse cara não oferece perigo não, manda esse cara embora, está biruta da cabeça. Incredulidade. A pior de todas dela, para mim, foi no capítulo 27, quando ele vai buscar, já desesperado de tanto fugir, vai buscar abrigo lá de novo entre os filisteus, passando a imagem, a ideia de que ele tinha mudado de lado, que ele tinha desertado de Israel, que ele estava se filiando aos filisteus para guerrear contra Israel. Tinha virado a casaca. E ele mentiu esse tempo todo, mais de um ano, guerreando as guerras de Israel, mas dando um relatório para o rei Aquis, estava guerreando as guerras filisteias. Então Davi teve momentos de fraqueza. Você não tem, não? Mas aqui, apesar dessas horas de fraqueza, ele vai dizer: os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Porque também Davi tinha um ponto: ele é um camarada que, ao ser confrontado, ele baixava a cabeça. Ele não era como Saul. Saul era confrontado e dava desculpa, era confrontado e botava a culpa nos outros. Davi não, ao ser confrontado: não, eu pequei, não, eu errei, vamos recomeçar. Quinto lugar, Deus é o nosso amparo na velhice, versículo 9, leia comigo 9. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Por que ele está dizendo isso? Porque as maiores crises de Davi foram vividas na sua velhice. Você já imaginou o que é um cara velho? Ele está velho, tem que fugir a pé, descalço, de noite, a cabeça coberta, sabendo que a maioria do seu povo o abandonou, que seu próprio filho marcha com seu exército rebelde para Jerusalém, para matá-lo,
Sabe o que é esse homem saber que o seu conselheiro, Aitofel, que diz a Escritura, que o conselho dele era como um oráculo divino, o cara acertava todas, a palavra dele era a orientação certa e segura, e que o seu conselheiro tinha debandado para o exército inimigo, liderado pelo seu próprio filho. Você sabe o que é um homem saindo de Jerusalém, e o inimigo dele sai gritando atrás dele, jogando pedra nele, amaldiçoando a vida dele? Então este homem, na velhice, está enfrentando a conspiração de um filho, e esse filho quer matá-lo e tomar o trono dele. Esse filho pega as concubinas, por orientação de Aitofel, e coabita com elas à luz do sol. Por que isso? Não é só a questão de depravação moral, não. A cultura da época é que não havia maior afronta para um rei do que alguém deitar-se com a concubina do rei. Isso era uma traição, isso era uma espécie de querer tomar o trono, tomar a coroa. Isso trazia a ideia, o conselho era esse: ao coabitar com as concubinas, está claro que o projeto de Absalão não vai retroceder, que ou você toma partido do lado de Absalão ou você perece, porque agora a coisa está decidida. Ele já assumiu o papel de que vai ser rei, porque ele coabita com as mulheres do rei. Davi está enfrentando tudo isso na velhice. Por isso que ele está pedindo aqui: não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Sexto lugar, Deus é o nosso defensor contra os inimigos. Leia comigo os versos 10 e 11, por gentileza. Vamos juntos? Pois falam contra mim os meus inimigos, os que me espreitam a alma, consultam reunidos, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o, prendei-o, pois não há quem o livre. Se você parar para perceber comigo, os inimigos usam duas táticas para atacar. Primeiro, é a tática das palavras. Pois falam contra mim. Não falam de mim, mas falam contra mim. E palavras são mais perigosas do que espadas. Palavras matam mais do que veneno, destroem mais do que fogo, desconstrói a honra e o caráter. Mas o inimigo não ataca só com palavras, não, porque você vai perceber que os inimigos também atacam com ações violentas. Versículo 11b diz, dizendo: Deus o desamparou, perseguiu, prendei-o, pois não há quem o livre. Ou seja, chega uma hora em que as pessoas olham e dizem: não tem mais saída, você está num beco sem saída, você está encurralado, sinuca de bico. A conclusão que chegaram era essa: agora você, Davi, não escapa. É por isso que o Ziba, quando Davi está saindo, ele está amaldiçoando. É por isso que Davi enfrenta os inimigos dizendo assim: agora chegou a sua vez. Do que estão falando mal? Estão falando mal porque estão dizendo que Davi assumiu o trono porque deu uma rasteira em Saul. Davi nunca deu rasteira em Saul. A família de Saul acusou Davi de ser traidor, de ter tomado o trono, de ter usurpado o trono. Nunca, nunca. Ao contrário, Davi sempre tratou a Saul como pai, o honrou, o defendeu, o protegeu. E apesar disso, ele é acusado. Palavras duras, pesadas. Sétimo lugar, Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações, porque nessa conjuntura, dizendo assim: não tem saída, vão te prender, vão te matar, está escrito aí, por gentileza, nos versos 12 e 13: não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me,
Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários da minha alma, cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram o mal contra mim. Em outras palavras, irmãos, Davi teme mais a ausência de Deus do que a presença do inimigo. Davi teme mais a ausência de Deus do que a presença do inimigo. Na hora que você vê todo mundo contra você, se Deus estiver do seu lado, você é vencedor. Se Deus se agradar de você, os gigantes caem, os inimigos caem. Essa é a convicção de Davi, essa é a oração de Davi nesse contexto. Vamos ao terceiro ponto? O Senhor é a nossa esperança no futuro. Então vamos ver aqui, primeiramente, uma esperança exultante nos versos 14 e 15. Você lê o 14 e 15 comigo, por gentileza? Vamos juntos? Quanto a mim, esperarei sempre, e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça, e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o número delas. Então, vejam vocês, que os verbos aqui estão o quê? No futuro. No futuro. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que os livramentos do passado são motivo para ele confiar no futuro. Veja isso aí, por gentileza. Versículo 14. Quanto a mim, esperarei sempre, te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça, e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o número delas. Se Deus me livrou lá atrás, então eu posso continuar confiando que Deus vai me livrar para o futuro. Quando vocês leem a disposição dele, aos 20 anos de idade, para enfrentar Golias, qual foi o argumento dele para enfrentar Golias? Diante de Saul. Saul diz, não, você não pode, você é jovem, o cara é duelista, o cara é guerreiro, o cara tem porte gigante, o cara está muito bem armado, você não pode, isso é missão suicida. Qual foi o argumento de Davi para o rei? O rei, eu posso, sabe por quê? Eu já lutei com um leão, eu já lutei com um urso. Ou seja, eu tenho testemunho de que Deus já fez. E se Deus já fez, Deus faz de novo. Eu tenho passado, eu tenho história, eu tenho coisa para contar do que Deus já fez na minha vida. Eu não sou aventureiro, não. Deus já fez coisas maravilhosas. Eu nem sei enumerar quantas coisas maravilhosas Deus já fez, mas o que Deus fez no passado é base para eu esperar no futuro. É isso que ele está dizendo aqui, nessa esperança exultante. Segundo, ele faz uma confissão empolgante nos versos 16 e 17. Sinto-me na força do Senhor Deus, e rememoro a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora, na velhice, tenho anunciado as tuas maravilhas. Quando ele diz sinto-me na força, ele não está porque ele está jovem, não, ele está velho. Você quer um exemplo? Quando foi ordenado lá para enfrentar o exército rebelde de Absalão, que era numericamente maior, ele dividiu o exército dele em 3 partes, e ele disse, eu vou com vocês. Davi era um guerreiro experimentadíssimo. Os soldados dizem, não, você vai não. Você já foi um guerreiro, hoje você está velho, cara. Hoje você não aguenta o tranco. Hoje você não tem força física. E tem mais, Qual foi o conselho do Aitofel para matar Davi? O Aitofel era o conselheiro de Davi que mudou de lado. O Aitofel disse para Absalão, se você quer, me dê 12 mil homens e eu mato Davi essa noite. E eu não vou matar soldado não, vou fazer uma guerra tática, vou fazer uma guerra de inteligência, eu vou me infiltrar com 12 mil homens, ele está cansado, ele está desesperado, está todo mundo enfraquecido, está todo mundo abalado emocionalmente, eu me infiltro e mato só o Davi, não precisa matar ninguém, é matar a cabeça, e aí os soldados virão todos para o seu lado. Mas a Bíblia diz que o Davi havia pedido Uzai, que era um cara velho, falei, você volta para Jerusalém, e você vai me fazer um favor, você vai dar um jeito de desfazer diante do Absalão o conselho de Aitofel, porque se o conselho de Aitofel é como um oráculo, se o Absalão seguir o conselho de Aitofel, eu estou morto. Então você vai entrar lá, vai se infiltrar lá, e vai dar um jeitinho de dar uma mudada no conceito de conselho, você vai superar o conselho de Aitofel.
E claro que a mão de Deus está no negócio. Aí o Uzai foi chamado. E o Absalão perguntou: mas por que você mudou de lado? Você não era fiel ao meu pai? Não, mas agora eu sou fiel ao rei. Palavras duplas, não falou qual rei. Dessa vez, o Absalão, o Aitofel não foi bom conselheiro, não. Você sabe que o seu pai é guerreiro. Você sabe que ele está com uma ursa feroz. Você acha que o Davi iria dormir junto com seus soldados? Você está maluco? Ele está escondido uma hora dessa. Ele está elaborando um projeto de ataque. E tem uma coisa: se você se infiltrar lá com 12.000 homens e alguma baixa vier no seu exército, isso vai circular no país inteiro e você vai fracassar no começo. Você sabe uma coisa? Tem que ter tempo. Você tem que reunir todo o exército da nação, de cima a baixo, de Dan a Berseba, de norte a sul, e você vai juntar um exército tão grande, tão grande, tão grande. E tem mais, Absalão: você é o líder, você vai na frente, você é o grande general, você é o cara. Encheu a bola do Absalão, dando tempo para Davi se articular, montar uma estratégia. E diz a Bíblia que o conselho de guerra de Absalão, que tinha votado unanimemente para acolher o conselho de Aitofel, vota unanimemente para acolher, contrariando o conselho de Aitofel, o conselho de Uzai. E Davi então tem tempo para articular uma estratégia de defesa. O Aitofel ficou tão triste e chateado quando percebeu que o seu conselho não foi atendido, era a única chance de matar Davi, que ele voltou para sua casa, arrumou seus negócios, se pendurou numa corda e se enforcou. Agora vejam vocês, que quando Davi quer entrar na batalha, você fala: você não pode, você não tem condições. Mas notem comigo então, versículos 16 e 17, ele diz: me sinto na força do Senhor Deus, e rememoro a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, até agora tenho anunciado as tuas forças. Tem hora que me sinto fortalecido, né? Me sinto na força, não é física não. É força emocional, é força espiritual, é força moral. Você pode estar aí andando com passos lentos e se sentindo um leão na força do Senhor. Essa é a força que Davi está experimentando aqui. Terceiro lugar, uma súplica confiante no versículo 18. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e à vindoura o teu poder. Isso é preciosíssimo, porque está querendo que Deus o ampare até a sua velhice, até as cãs, até o final da jornada, com dois propósitos. Quais são os dois propósitos aí? Primeiro, declarar à presente geração a força de Deus. Segundo, declarar à futura geração o poder de Deus. E aqui tem um ponto da mais alta importância para nós, irmãos. A necessidade de passar o bastão. Passar o bastão. Você vai hoje para a Europa e vê que as igrejas estão vazias. Os pais falharam em passar o bastão da fé para os filhos. Você vai para os Estados Unidos e Canadá e as igrejas históricas estão se esvaziando e se esvaziando e se esvaziando. Os pais não passaram o bastão da fé para os filhos. Você vê igrejas aqui no Brasil que estão minguando, denominações que estão murchando. Os pais não passaram bastão da fé para os filhos. Nessa viagem agora, nós fomos muito impactados ao visitar Torre de Pelice, perto de Turim, na Itália, onde tem ainda o remanescente dos valdenses. Eu não sei se os irmãos já leram sobre os valdenses, mas o movimento valdense começa em 1173,
em Lyon, na França, com Pedro Valdo. Pedro Valdo era um rico comerciante, e ele, lendo as Escrituras, cópias das Escrituras, porque está falando de antes da imprensa, a imprensa veio em 1450, se converteu, abriu mão da sua riqueza para tornar-se um pregador itinerante. Logo em 1173, ao começar esse movimento de reavivamento, ele foi considerado herege pelo Papa e perseguido pelo Papa. E eles entendiam uma coisa: não tem como levar esperança para as pessoas, a não ser que você ensine Bíblia para as pessoas. Eles começaram a treinar pregadores itinerantes chamados os Barba, os tios. Agora escute isso: eles memorizavam a Bíblia, literalmente memorizavam a Bíblia. Haviam poucas cópias de Bíblia, e para você ter uma ideia, uma cópia de uma Bíblia custava o salário de um trabalhador durante um ano inteiro. Nas perseguições daqui, dali, dacolá, muitas vezes o Papa conseguiu queimar todas as cópias de Bíblia que eles tinham, mas eles tinham a Bíblia de cabeça e conseguiam copiar tudo de novo. A maior coisa para eles era ensinar os filhos a fé, passar o bastão da fé para os filhos. Memorizar a Bíblia. Eles ficaram 400 anos na clandestinidade, sem poder dizer nós somos os valdenses, porque eles viviam escondidos, pregando a palavra de Deus. Quando chega a reforma, no século XVI, eles saem da clandestinidade e se associam à reforma calvinista. Guilherme Farel, que recebeu Calvino em Genebra, reuniu-se com eles muitas vezes, e eles mantiveram a sua fé acesa, perseguidos e massacrados. Depois você entra no Google e leia sobre a Páscoa que aconteceu em 1655, nessa região de Torre de Pelícia, onde o Duque de Saboia deu uma ordem para eles, ou se juntarem à igreja romana, ou abandonarem suas casas e suas terras. Deu 20 dias para eles fazerem isso, mas era uma traição. Eles não voltaram para a igreja romana, eles deixaram suas casas, suas terras, subiram os Alpes gelados, era inverno, com seus velhos, seus doentes, suas crianças. E quando eles estavam lá, achando que estavam em segurança, o Duque de Saboia deu uma ordem para eles serem massacrados. 4 horas da manhã, aquilo que era chamado a Páscoa deles, os algozes chegaram e decapitaram os homens, jogavam as crianças com a cabeça na pedra, cortavam os braços, as pernas, deixavam sangrar até morrer, pegavam as jovens, estupravam as jovens na frente de seus pais, pegavam os homens e amarravam nas árvores dos seus quintais e cravejavam o coração deles com setas. Naquela noite foram mortos 1.700 pessoas, um massacre. Isso revoltou a Europa, os reformadores deram apoio para eles, Oliver Cromwell na Inglaterra os apoiou, os recebeu, e eles voltaram oportunamente para sua terra, para essa região de Pelícia. E está lá na igreja uma grande frase na parede: estamos de volta para defender a nossa fé, para pregar o Evangelho, e seremos fiéis a Deus até a nossa última gota de sangue. O que é importante, irmãos, aqui é esta ideia aqui de falar às futuras gerações, ensinar os nossos filhos, passar esta fé, passar esse bastão. Porque se nós falharmos em passar o bastão da fé para os nossos filhos, isso é uma corrida de revezamento.
A geração que saiu do Egito morreu no deserto, a geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida, a geração que nasceu na terra prometida não conhecia Deus mais. Então esse é um ponto vital que esse texto está nos ensinando. Versículos 19 e 20, confira comigo um testemunho vibrante. Vamos ler juntos comigo? Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que Deus é o Deus da disciplina e Deus é o Deus da restauração. Deus o fez ver muitas angústias como consequência do seu pecado, mas Deus também o fez ver a sua restauração. Isso é maravilhoso. Deus disciplina porque ama, Deus restaura por sua graça. Muito bem, veja comigo um pedido veemente no versículo 21, aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. E eu gosto dessa expressão porque ele está pedindo isso no contexto em que ele perdeu o trono, vocês sabem disso, houve um golpe de Estado. Quem foi o autor do golpe de Estado? Absalão. Ele perdeu o trono. E ele está pedindo para Deus, aumenta a minha grandeza, Senhor, ou seja, me devolva a coroa, Senhor, me dê a bênção de voltar ao meu trono. E Deus o cumpriu. E aqui eu quero concluir com o último ponto, irmãos. O Senhor é motivo do nosso louvor continuamente, nos versos 22 a 24. Leia comigo esses 3 versículos em voz alta, por favor, vamos juntos. Eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma, que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram mal contra mim. Ou seja, ele escreve esse salmo a partir do momento em que ele retorna a Jerusalém, ele retorna ao trono, ele vê os seus inimigos desarticulados e vencidos, ele vê toda a forma de conspiração contra ele debelada. Porque logo que ele volta, ele nem chega bem se instalar, uma outra rebelião se formou. E é curioso que o Davi, dentro das muitas coisas, eu vou terminar aqui, começa a entender que o chefe da polícia dele, o chefe do exército dele, o comandante dele, é um cara osso duro de roer, era seu sobrinho, o Joabe. O Joabe, ele era muito fiel a Davi, mas tinha hora que ele não obedecia a Davi. Então ele matou, a contragosto de Davi, o comandante Abner. Davi tinha pedido para as pessoas serem leais, tenha misericórdia do Absalão. Ele matou o Absalão, o filho de Davi. O mesmo cara que intercedeu para trazer o Absalão de volta, matou o filho do rei. Aí quando Davi chega no trono de novo, ele demitiu o Absalão, ele demitiu o Joabe. E nomeou Amasa, que era o chefe do exército rebelde, do Absalão. Aí Davi nomeia o Amasa, para tentar fazer uma política de boa vizinhança, para tentar reagrupar as pessoas, juntar os cacos. Só que montou uma outra rebelião, lá nas 10 tribos do norte. Aí o Davi chamou o Amasa e falou, você vai reunir as tropas e vai debelar essa rebelião. O Amasa não aparece na hora aprazada. Aí o Davi nomeou o irmão do Joabe para comandar. Só que o Joabe era muito forte. Quem vai liderar e vencer essa rebelião é o Joabe. Quando chega, é o Joabe que chega com o comandante. O Davi não teve cancha para vencer o Joabe. O comandante ficou maior que o rei. O certo é que o contexto é que mais tarde esse Joabe vai morrer, governo do seu filho. Salomão, porque ele não se submetia, ele era leal, mas ele fazia da cabeça dele. Mas em todas essas situações, Davi conclui o seu reinado.
não permitindo que Adonias se rebelasse, cumprindo o propósito que Salomão seria o seu sucessor, e encerrando a sua carreira, dizendo para Salomão: ser homem e age. E Salomão assume o trono. E Davi, aos 70 anos de idade, muito velho, morre. Mas morre como? Com louvor nos seus lábios. Essas palavras finais, dos versos 22 a 24, retratam para nós o epílogo desta história, desta saga, desta biografia de Davi. Eu te louvo com a lira, eu celebro a tua verdade, ó meu Deus. Eu vou cantar salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram mal contra mim. Davi termina como vitorioso. Louvado seja o Senhor. Quem quer ficar velho aqui? Se você não quiser, fala com Deus que dá um jeito nisso. Pois é, que Deus nos ajude a atravessar os anos da nossa vida confiando em Deus. Se a gente der uma escorregada, Deus disciplina, mas Deus levanta de novo. Põe a sua confiança no Senhor. E você não pode envelhecer sem passar o bastão da fé para os seus filhos, para essa geração. Você não pode envelhecer bem sem você falar para as futuras gerações acerca do seu Deus, acerca do Senhor Jesus, acerca da nossa salvação. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos pela história do rei Davi, pelo legado que ele deixou, seja nos seus pontos altos, nos seus pontos baixos, nos seus avanços, nos seus recuos. Em todas as coisas nós aprendemos o que fazer e o que não fazer. Assim como Davi, desde o seu nascimento até a sua velhice, experimentou o teu cuidado, o teu livramento, a tua proteção. Dá-nos também a bênção de ver a tua mão poderosa, trazendo direção e livramento para a nossa vida. Ajuda-nos, Deus, a na hora do desespero, dos inimigos nos espreitando, não perdermos a calma, nem a confiança em Ti. Sabendo que Tu estás no trono e tem as rédeas da história nas Tuas mãos. Dá-nos a bênção de ver o Teu socorro e o Teu livramento na nossa vida. Finalmente, Deus, nós te pedimos que os nossos filhos, que os nossos netos, que esta geração e a futura geração te conheça e te sirva e adore o teu nome. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.
Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. E eu quero partilhar com vocês o texto de Romanos, capítulo 8. Abra comigo, por gentileza. Romanos, capítulo 8, versos 26 a 30. Romanos 8, 26 a 30. Os estudiosos dizem que a carta de Paulo aos Romanos é como que a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica. E se a carta aos Romanos é a cordilheira do Himalaia, certamente Romanos 8 é o pico do Everest. E eu gostaria então de ler com vocês esses versos 26 a 30. Paulo diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. O que eu vou lhe falar nesta noite não é uma mera possibilidade. Não é uma simples hipótese. O que eu vou lhe falar agora é algo absoluto. É uma verdade inquestionável, irrefutável, irrefragável. E a verdade é esta: nem todas as pessoas que sonham, planejam e desejam vencer na vida, vencem na vida. Isso é um fato absoluto e irrefutável. E eu quero ilustrar esse fato com a saga esportiva brasileira. Vocês se lembram que o Brasil hospedou pela primeira e única vez uma Copa Mundial de Futebol no ano de 1950. E naquela época a imprensa internacional apontava o Brasil como forte candidato a sagrar-se campeão do mundo. Para não frustrar a expectativa da imprensa internacional, o Brasil abriu aquele campeonato goleando o México por 4-0. Empatou em seguida com a Suíça por 2-2. Classificou-se para a fase seguinte, ganhando da então Iugoslávia por 2-0. A partir daí o Brasil tornou-se um grande fenômeno do futebol mundial, porque ele vai para a semifinal e goleou a Espanha por 6-1. Vai para o penúltimo jogo e goleou a Suécia por 7-1. E no dia 16 de julho de 1950, o Brasil entrou no maior estádio do mundo, o Maracanã, com 199 mil torcedores, dependendo apenas de um empate contra o Uruguai para sagrar-se campeão do mundo. Em toda a nação brasileira havia uma certeza inabalável de que o Brasil seria campeão. Nas praças, nas ruas, as bandeiras eram desfraldadas e o povo cantava e festejava antecipadamente com a convicção de que a vitória era certa e segura. O Brasil entrou em campo e fez 1-0 no primeiro tempo. Quase que volta para o segundo tempo com a faixa de campeão no peito. Era a certeza inabalável de que a vitória estava garantida. O segundo tempo começa e o Uruguai empata o jogo. Mas o Brasil ainda era campeão do mundo. Porém, antes da partida encerrar, o Uruguai fez 2-1.
Maracanã cobriu-se de silêncio. E a nação brasileira de lágrimas. E a expectativa de vitória transformou-se em derrota amarga e fatídica. Eu quero dizer para você nesta noite, entretanto, que este não é o destino do povo de Deus. O povo de Deus não tem apenas expectativa de vitória, o povo de Deus tem garantia de vitória. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. O verso 30 é como que um esboço da história. Tudo começa com Deus, lá na eternidade. Quando este Deus se reúne no conselho da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Ele traça um plano eterno, uno, perfeito, absoluto, que não pode ser frustrado. E neste plano eterno, Deus colocou o coração dele em você e em mim, antes de nós existirmos. Ele nos predestinou. Ele nos amou. Mas o verso 30 termina dizendo que este Deus que nos predestinou, nos chamou e nos justificou, é também o Deus que nos glorificou. E você sabe que a glorificação dar-se-á no tempo do fim, na segunda volta de Jesus. Quando a história fechará suas cortinas e se abrirá novas para a eternidade. E então, o mesmo Deus que planejou tudo lá na eternidade vai consumar todas as coisas na abertura desta eternidade, quando a história fechar as suas cortinas. E Paulo então diz: aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou, aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. De tal maneira que se você está em Cristo, você já está no céu. Não importa se o caminho é estreito. Não importa se a estrada está juncada de muitos inimigos. Não importa se o inferno inteiro levantar-se-á com fúria para tentar destruir você. Na verdade, ninguém pode arrancar você das mãos do Senhor Jesus. Quem garante esse triunfo final não é a sua fé, nem a sua força, é o Deus Todo-Poderoso. O texto que nós lemos vai nos mostrar quais são os passos que o próprio Deus há de dar para nos conduzir à sua glória. E eu quero chamar a sua atenção então para olharmos o verso 26. O primeiro passo é a solidariedade de Deus. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Eu preciso dizer para você que você é vencedor não é porque você é forte. O cristianismo diverge frontalmente da psicologia de autoajuda. A psicologia de autoajuda diz que você é forte, que você tem a força, que você tem o poder, que você é um gigante adormecido, basta fazer cócegas no seu interior e levantar-se-á daí um gigante. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você é fraco, eu sou fraco. Nós somos fracos. E nós temos muitas fraquezas. Primeiro, nós temos fraquezas físicas. O tempo vai esculpindo em nossa face algumas rugas indisfarçavelmente. As nossas pernas vão ficando bambas, os nossos joelhos trôpegos, as nossas mãos descaídas, os nossos olhos embaçados. Diz os estudiosos que cada fio de cabelo branco que brota na nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. E eu acho que já tem um exército acampado ao meu redor. Nós temos fraquezas emocionais. Quantas vezes você já não sentiu-se esmagado por situações, avassalado por sentimentos, atormentado por circunstâncias? Quantas noites indormidas, quantas madrugadas insones, quantas lágrimas grossas rolando pela sua face, e você pensou em desistir da própria vida. Temos fraquezas emocionais. Temos fraquezas morais. Quantas vezes, meus amados irmãos,
nós já prometemos com lágrimas para Deus nunca mais reincidir em determinados erros, em repetir os mesmos pecados, e de repente, mesmo honesta e sinceramente prometendo, recorremos nos mesmos erros, porque temos fraquezas morais. Mas temos fraquezas também espirituais, porque o bem que nós queremos fazer, este nós não o fazemos, e o mal que não queremos, esse praticamos. Entretanto, apesar da nossa fraqueza, Deus não nos escorraça, mas o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. E essa palavra assistir na língua grega traz a ideia de que a vida é um fardo tão pesado que você não pode carregar este fardo sozinho, então o Espírito Santo vem e carrega este fardo por você. Agora, por que você e eu somos fracos? Paulo responde, porque nós não sabemos orar como convém, nem orar sabemos. E por que não sabemos orar como convém? Porque nós não sabemos o que é melhor para nós. Às vezes nós pedimos para Deus uma pedra pensando que estamos pedindo um pão. Às vezes pedimos para Deus um escorpião pensando que estamos pedindo um ovo. Às vezes pedimos para Deus uma cobra pensando que estamos pedindo um peixe. Às vezes pedimos para Deus que vai nos destruir, pensando que estamos pedindo aquilo que vai nos dar vida. Deus não dá o que você pede, Deus dá o que você precisa. Deus dá o melhor. Agora preste atenção. O apóstolo Paulo vai nos dizer um segundo ponto, porque Deus está comprometido em nos conduzir à glória. Não apenas por causa da sua solidariedade, mas também por causa da sua compaixão. Veja o verso 26 ainda. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Eu acho isso magnífico porque dentro da Trindade você tem dois intercessores. A segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, é o seu intercessor legal, jurídico, forense, que está à destra de Deus, é o advogado justo. Toda vez que chega uma acusação contra você diante do tribunal de Deus, Jesus Cristo se levanta como seu representante, fiador, advogado e diz: Pai, esta acusação contra ele ou contra ela não prospera, porque este pecado eu já levei sobre a cruz e eu já paguei este preço lá no Calvário. Este ou esta não deve mais nada à tua lei, está quites com a tua lei, está quites com a tua justiça, porque a condenação que ele deveria sofrer, eu já sofri, a morte que ele devia morrer, eu já morri no lugar dele ou dela. Por isso a Bíblia diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, o antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Mas notem que, em segundo lugar, nós temos um segundo intercessor na Trindade, é o Espírito Santo. Ele é o intercessor existencial. Se Jesus Cristo intercede por nós à destra de Deus, o Espírito Santo intercede por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós. E como é que o Espírito Santo intercede por você? De três maneiras. Primeiro, de forma intensa. Olha o verso 26. Ele intercede por nós sobremaneira. É a mesma expressão, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele é Deus, e Ele emprega toda a sua energia, sua força, os seus atributos nesta intercessão por você, em você, ao Deus que está sobre você. Segundo lugar, esta intercessão, além de intensa, ela é agônica, porque é com gemidos inexprimíveis. E eu confesso a vocês que já li tantos comentários, e já li tantos exegetas, e já examinei esse texto na língua original, e eu entendo que nós não conseguimos nem arranhar a superfície do que Paulo está querendo dizer aqui. O que é um gemido? Um gemido é uma expressão tão intensa de agonia e de dor, que você não articula em palavras. E o Espírito Santo é Deus. E como tal, Ele conhece todas as línguas, todos os idiomas, todos os dialetos, de todos os povos, de todos os tempos, de todos os lugares. Ele conhece a língua dos homens, Ele conhece a língua dos anjos. E quando Ele está orando por você, em você, ao Deus que está sobre você, Ele não encontra sequer uma língua no céu ou na terra, ou dos anjos ou dos homens, e tamanha agonia da oração, que Ele geme com gemidos inexprimíveis.
É dessa maneira que o Espírito Santo ora por você. Mas não é apenas uma oração intensa e agônica. Em terceiro lugar, a intercessão do Espírito é eficaz. Porque o verso 27 diz que é segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O Espírito Santo jamais vai desperdiçar sequer uma oração em seu favor. Todas as orações e intercessões do Espírito em você, por você, ao Deus que está sobre você, estão alinhadas com a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Deus está comprometido em conduzir você à glória. Mas em terceiro lugar, Deus está comprometido em conduzir você à glória por causa da sua sabedoria. Olha comigo o verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu gosto como Paulo começa esse verso, porque ele não usa uma palavra de sentido inexato. Ele não diz assim, nós sentimos, ou cogitamos, ou nós imaginamos. Ele diz, nós sabemos. E esta palavra sabemos do grego vem da matemática, é um termo exato, concreto, absoluto. Aqui não é a linguagem da conjectura hipotética, aqui é a linguagem da certeza experimental. Sabemos. E sabemos o quê? Que algumas coisas, que muitas coisas, que as melhores coisas, não que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos entender esse verso? Primeiro vamos entender o que Paulo não está dizendo. Primeiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem com você na sua vida são coisas boas. Ele não está dizendo isso. Com você acontecem coisas ruins. Hoje a minha filha foi assaltada em São Paulo. Graças a Deus, nada de grave aconteceu. Isso não é uma coisa boa. Quando os irmãos de José, por inveja, jogaram-no em uma cacimba, e depois venderam-no como escravo para o Egito, aquilo não foi uma coisa boa. O que o texto está dizendo é que mesmo que alguém faça um mal contra você, intente o mal contra você e machuque você, Deus vai transformar isso em bem para você. Segundo lugar, Paulo não está dizendo que as coisas vão se encaixar por uma mera coincidência. Não, Paulo não está dizendo isso. Nós não cremos em coincidência. Nós não cremos em sorte. Nós não cremos em azar. Nós não cremos em determinismo. Nós não temos medo de olho gordo. Nós não temos medo de sexta-feira 13. Nós não temos medo de feitiço. Nós entendemos que a nossa vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Que nenhum fio de cabelo da sua cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Terceiro lugar, Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Ele não está dizendo isso. A Bíblia diz que aquele que semeia vento, colhe tempestade. Aquele que semeia na carne, da carne colhe corrupção. Mas se você ama Deus, se você foi chamado segundo o propósito de Deus, então Deus está com as rédeas da sua vida nas suas onipotentes mãos e está trabalhando para o seu bem. Agora, talvez você olhe para mim e diga assim, pastor, eu acho isso tão bonito na Bíblia, mas não é isso que está acontecendo na minha vida. A minha vida está uma confusão. A minha vida parece um barco no meio de uma tempestade à deriva. A minha vida parece uma lasca de lenha jogado de um lado para o outro ao sabor das ondas. Eu não estou entendendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não está entendendo o que Deus está fazendo agora com a sua vida, você pode entender Deus. Ele é seu Pai e Ele é soberano. Ele tem tudo sob controle. E Ele ama você. E Ele tem um propósito maravilhoso na sua vida. Quando Albert Einstein veio à América, depois do seu sucesso com a teoria da relatividade, alguns repórteres perguntaram à sua mulher,
A senhora compreende a complexa teoria da relatividade pela qual seu marido é tão famoso no mundo? Ela respondeu: não, eu não compreendo a complexa teoria da relatividade pela qual meu marido é tão famoso no mundo, mas eu compreendo o meu marido. Se você não entende o que Deus está fazendo, você pode entender Deus. Ele é seu pai e ele ama você. Gary Chapman é um autor muito conhecido aqui no Brasil. E ele conta uma experiência interessante da sua infância. Quando ele era criança, ele estava brincando aos pés da sua mãe e a sua mãe estava fazendo um bordado. E ele olhou o bordado da mãe de baixo para cima pelo avesso e disse: mamãe, que coisa feia é essa que o senhor está fazendo? Linhas soltas, não havia beleza, não havia harmonia, não havia propósito. E a mãe percebeu a confusão do filho, chamou, disse: filho, vem cá. Sentou o menino no colo, mostrou o bordado de cima para baixo, pelo lado direito, e o menino ficou encantado. Havia beleza, havia harmonia, havia sentido, havia propósito. Talvez você está olhando para a sua vida hoje como um filho olhando o bordado da mãe pelo avesso. Mas um dia Deus vai sentar você no colo dele e vai mostrar a sua vida de cima para baixo. E você vai entender que sempre Deus esteve trabalhando para o seu bem. Talvez você olhe hoje e diz: meu Deus, eu não estou entendendo. Sabe, foi isso que Jó disse para Deus. Quando Jó perdeu os seus bens, os seus filhos, a sua saúde, o apoio da sua mulher, o apoio dos seus amigos, ele ergueu aos céus 16 vezes a mesma pergunta: por que, meu Deus? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu perdi os meus filhos? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? A única resposta que Jó ouviu foi o silêncio de Deus. Ele levantou aos céus 34 vezes a sua queixa. A única resposta de Deus às suas queixas foi o silêncio total. Quando Deus resolveu falar, Deus não respondeu nenhuma das perguntas de Jó. Aliás, Deus fez 70 perguntas para Jó. E Deus perguntou para Jó: onde você estava, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu cercava as águas do mar? Onde você estava quando eu espalhava as estrelas do firmamento? E Jó foi se encolhendo, e disse: agora, Deus, eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem e eu me abomino no pó e na cinza. O livro termina Deus restaurando a sorte de Jó, devolvendo em dobro o que ele tinha, restaura o seu casamento, restaura a sua saúde, restaura as suas amizades, lhe dá mais 10 filhos. Mas o livro não explica por que Jó sofreu. Todo mundo estava errado, o diabo estava errado, que achou que ninguém podia amar mais a Deus do que o dinheiro, do que a família, do que a saúde. A mulher de Jó estava errada, porque achou que ninguém podia adorar a Deus no sofrimento. Os amigos de Jó estavam errados, porque acharam que Jó sofria por um pecado grave que cometera. Jó estava errado, porque pensou que Deus o afligia sem causa. Eu vou lhe dizer uma coisa: o que Deus promete para você é restauração. Nem sempre Deus promete para você explicação. Se você não tem explicação de Deus, você pode pela fé dizer: nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas você pergunta: meu Deus, mas que bem é esse? É ser rico? É ter saúde? É ser famoso? É ter sucesso de acordo com a avaliação do mundo? Isso pode até vir a reboque. Mas o bem de que Paulo está falando está claramente definido no verso 29, quando ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus tem um projeto eterno na sua vida. E o projeto eterno de Deus na sua vida é esculpir em você a beleza de Jesus. É moldar e transformar você à imagem de Jesus. Deus não apenas quer levar você para a glória, Deus quer transformar você à imagem do Rei da Glória. Agora no verso 26, no verso 30, o apóstolo Paulo vai mostrar para nós como é que foi esse processo de Deus.
Ele começa dizendo aos que predestinou, porque tudo começa com Deus, não podia começar conosco. Foi Deus quem nos amou primeiro. Não fomos nós quem escolhemos a Deus, disse Jesus. Foi Ele quem nos escolheu. E graças a Deus por isso. Porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e nós jamais escolheríamos Deus. Foi Ele quem nos escolheu. E agora Paulo diz, aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. E você sabe que há 2 chamados. Um chamado geral e um chamado específico. Um chamado externo e um chamado interno. Um chamado dirigido aos ouvidos e outro chamado dirigido ao coração. Jesus Cristo disse, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Teve um dia que você ouviu a voz do bom pastor. E Jesus Cristo diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Você leu um folheto, você leu um texto da Bíblia, você escutou um sermão, você ouviu um hino, você leu um livro, um amigo lhe testemunhou da graça e o seu coração foi aberto e os seus olhos foram abertos e as disposições íntimas da sua alma foram tocadas e Deus abriu o seu entendimento para o Evangelho. Você foi chamado eficazmente e Deus chama. E chama irresistivelmente, chama na rua, chama no hospital, chama no campo de futebol, chama no barzinho da esquina, chama na boate, chama na igreja, chama neste auditório, e Ele chama, e as ovelhas ouvem a sua voz. Um dia eu estava na igreja, no gabinete pastoral, era uma segunda-feira, quando entra um senhor dos seus 33 anos, e diz, pastor, eu estive ontem à noite aqui na igreja, no domingo. Falei, que bom que o senhor veio. Ele disse, mas eu não vim participar do culto. Eu perguntei, o senhor veio fazer o quê então? Ele me respondeu, eu era um traficante, um assaltante. E eu vim aqui ontem à noite para roubar um carro, para pagar uma dívida. E eu disse, o que aconteceu com você? Ele disse, pastor, eu estava olhando no pátio qual carro era mais fácil roubar e levar, quando de repente eu escutei uma música do coral. E do jeito que eu estava com o meu 38 na cintura, eu entrei. Fui arrastado irresistivelmente. E quando eu entrei no templo, uma força maior do que a minha me tomou. E eu me senti desarticulado. E eu me senti tocado. E o meu coração foi impactado. E os meus olhos se arrebentaram em lágrimas. E eu fui tomado de convicção de pecado. E eu saí chorando para casa. E a minha mulher me perguntou, Ricardo, o que aconteceu com você? Alguém machucou você? Eu disse para ela, não, mulher, aquele homem que você conhecia até ontem morreu. Hoje eu sou uma nova criatura. Deus mudou a minha vida. Deus chama e chama irresistivelmente. Quando eu cheguei no seminário em Campinas, nos idos de 78, uma missionária americana fez amizade comigo e me disse, eu vou levar você à escola de cadetes de Campinas. E eu que vinha da roça, uma cidadezinha muito pequena, fiquei encantado com a beleza daquela escola. Com aquele fervor de um primeiranista de seminário, primeiro soldado que eu vi na minha frente, com a metralhadora na mão, no seu posto de guarda, com um nome bordado na sua lapela, João Miguel Corpus. Eu me aproximei dele e disse, João Miguel Corpus, você conhece a Jesus, o Filho de Deus? O João Miguel Corpus quase me bateu. Ele me insultou, ele blasfemou. Ele diz, não me fale essa tolice, eu não acredito nesse negócio de Deus, eu não acredito nessa bobagem de evangelho, não me incomode. E eu fiquei frustrado, envergonhado e perplexo perto daquele moço. Confesso que eu perdi o rumo de casa. Mas antes de ir embora, Deus me deu uma palavra de ousadia. E eu virei para o João Miguel Corpus e disse, João Miguel Corpus, eu preciso lhe dizer 3 coisas antes de ir embora. Primeiro, Deus existe, acreditando você nele ou não, ele existe assim mesmo. Segundo, esse Deus ama você. E provou esse amor, mandando Jesus, o seu filho, para vir ao mundo, morrer em seu lugar, para perdoar os seus pecados, dar a você a vida eterna. E terceiro, você é um pecador, e se você não se arrepender, você vai para o inferno, e até logo, sair correndo, o cara estava com a metralhadora na mão. O que eu jamais podia esperar, é que a missionária voltasse ao seminário no dia seguinte. E ela disse, pastor Hernandes, você precisa da minha casa agora. Eu falei, o que aconteceu? O João Miguel Corpus está lá em casa e quer te ver. Aí eu fiquei mais preocupado ainda. Pensei, será que ele ficou ofendido com a minha abordagem?
Quando eu cheguei naquela casa, João Miguel Corpos estava sentado no fundo da sala. Quando ele me viu entrando, ele se levantou. Correu na minha direção. Me segurou pelos braços e com as lágrimas rolando na sua face. Ele me disse, por favor, me fale do seu Deus. Me fale do seu Jesus. E aquele soldado ateu estava de joelhos, se rendendo aos pés do Salvador. Eu acompanhei o João Miguel Corpos no seminário. Foi batizado. Quando eu voltei no mês de julho, de férias, ele me ligou e disse, eu ganhei 3 colegas aqui da Escola de Cadeias para Jesus. Perdi o contato com o João Miguel Corpos depois do seminário, nunca mais o vi, nem ouvi falar dele. No congresso da CEPAL deste ano, eu estava aqui, referi-me a João Miguel Corpos. Um pastor me procurou ali no pátio e disse, você sabe qual o paradeiro de João Miguel Corpos? Eu disse, não, eu gostaria de saber. Eu falei, eu sei. João Miguel Corpos está concorrendo ao generalato. E mais, ele é ministro do Evangelho. Na terça-feira eu cheguei em Campinas, na LPC, abri meu computador em e-mail de João Miguel Corpos. E ele disse, pastor Hernandes, eu quero dizer uma coisa para você. O seu trabalho no Senhor não foi em vão. Eu quero encontrar com você esta semana. Naquela mesma semana eu fui pregar na Igreja Presbiteriana de Vila Mariana. Lá estava João Miguel Corpos com a sua esposa, ministro do Evangelho, salvo por Jesus Cristo. Deus chama. E chama irresistivelmente. Aos que Deus chamou, diz o apóstolo Paulo, a esses também justificou. E aqui está o coração da Bíblia. Se eu não entendo o que é justificação, não entendo o projeto de Deus para a minha vida. O que é justificação? Permitam-me detalhar esse assunto. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Todos se extraviaram como ovelhas. E a Bíblia diz que todos nós temos que comparecer perante o tribunal de Deus para dar conta da nossa vida. Grandes e pequenos, homens e mulheres, jovens e crianças, doutores e analfabetos, religiosos e ateus. E a Bíblia diz que naquele grande dia do juízo, Deus, o Senhor vai estar assentado no seu trono, o Senhor Jesus, e os livros serão abertos, e nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. E naquele dia do juízo, testemunhas levantar-se-ão contra nós. Por exemplo, as nossas palavras. A Bíblia diz que você vai dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que você proferiu. Você se lembra de todas? Já perdeu a paciência alguma vez? Você já ficou destemperado emocionalmente alguma vez? Você já xingou alguma vez? Já falou palavrão alguma vez? Já contou piada imoral alguma vez? Ah, você talvez não se lembre, mas Deus registrou tudo isso. E você vai ter que dar conta no dia do juízo. Segundo lugar, a Bíblia diz que você e eu vamos ser julgados pelas nossas obras. O que você fez, seu pai não viu, a sua mãe não viu, seu marido não viu, sua esposa não viu, seu pastor não viu, seus vizinhos não viram, a igreja não viu, Deus viu. Aquilo que você fez atrás das cortinas, nos bastidores, nas caladas da noite, Deus viu. Aquilo que você fez e o braço da lei não alcançou, Deus viu. Aquilo que você fez escondido vai ser proclamado aos eirados. Mas a Bíblia diz que Deus vai julgar a cada um pelas suas omissões. Diz lá Mateus 25, 31 a 46, que quando o Senhor vier na sua glória, Ele vai se assentar no seu trono e Ele vai julgar as nações, vai colocar uns à sua esquerda, outros à sua direita, e vai dizer aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, preparado para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E você vai perguntar, mas o que essas pessoas fizeram de tão horrível? Sabe o que fizeram? Nada. Só deixaram de fazer. Tive com fome, não me deste comer. Tive com sede, não me deste beber. Tive nu e não me vestiste. Tive doente e não foste ver-me. Tive preso e não me visitaste. Forasteiro e não me abrigaste. E eles vão perguntar, mas Senhor, quando te vimos assim? Todas as vezes que fizeste um desses pequeninos, a mim o fizeste. Todas as vezes que deixaste fazer, a mim deixaste fazer. Em outras palavras, você pode estar dentro da sua casa, não falando mal de ninguém, não fazendo mal para ninguém e cometendo um terrível pecado de omissão. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Mas o que é mais grave é que a Bíblia diz que no dia do juízo Deus vai julgar o segredo do coração dos homens.
Deus vai julgar os nossos desejos e pensamentos. O tribunal de Deus tem competência para julgar foro íntimo. É por isso que quando Paulo, em Romanos 7, chegou ao 10º mandamento da lei de Deus, ele entrou em desespero, ele reconheceu que era pecador. Sabe por quê? Porque os 9 primeiros mandamentos da lei de Deus são mandamentos objetivos que qualquer tribunal da terra legisla e julga. Mas o 10º mandamento é subjetivo. É foro íntimo. Não terás outros deuses, não farás para ti mais escultura, não tomarás nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o dia do Senhor, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Qualquer tribunal da terra legisla e julga, mas não cobiçarás. 10º mandamento é subjetivo. Só Deus conhece, só Deus vê. Você pode ter uma auréola de santidade na cabeça e um coração podre. Quem pode escapar deste filtro, deste pente fino do tribunal de Deus? Segundo os psicólogos, passam pela sua e pela minha cabeça 10.000 pensamentos por dia. Quantos deles nós teríamos vergonha, só na semana que está se findando, de projetar aqui nessa parede? Talvez você possa dizer assim, bom, mas eu vim para um congresso para dar uma aliviada na minha cabeça, esse pastor começa a falar de pecado, é dose para elefante um negócio desse? Talvez você pense assim, bom, o senhor está equivocado, eu sou gente boa, está pensando o quê? Sou um bom marido, sou uma boa esposa, sou um bom crente, sou um bom pastor, sou um bom empresário, sou um bom patrão, sou um bom empregado. Eu acho que Deus está muito feliz de me ter na igreja dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é muito mais pecador do que você imagina. Muito mais. Deixa eu ilustrar isso. Vamos imaginar que você seja muito acima da média, mas muito acima da média. Vamos imaginar que durante um dia inteiro você não peque nem uma vez por palavras. Durante um dia inteiro você não peque nem uma vez por obras. Durante um dia inteiro você não peque nem uma vez por omissão. Durante um dia inteiro, dos 10.000 pensamentos, você tem 9.997 pensamentos bons. Só 3 pecaminosos. Você já seria quase um anjo ambulante. Mas se você tiver 3 pecados por dia, no final de um mês você terá 90 pecados. No final de um ano você terá 1.080 pecados. Vamos arredondar para 1.000? Se eu tivesse só 3 pecados por dia, eu estaria com 53.000 pecados. Eu pergunto a você, imagine a cena de um réu assentado na cadeira no dia do seu julgamento e o promotor, o advogado de acusação, provar pelos autos do processo que aquele réu cometeu 53.000 violações da lei. É uma causa indefensável. Mas nos tribunais da terra se suborna juiz, se compra testemunhas. Mas quem pode subornar o supremo juiz de vivos e de mortos? Quem pode corromper o tribunal de Deus? Mas deixa eu lhe dizer, você não precisa ter 53.000 pecados para não entrar no céu, não. Se você tiver um pecado só, você não pode entrar no céu. Você sabia disso? Você sabia que só gente perfeita entra no céu? Só gente perfeita entra no céu. A Bíblia diz que se entrar pecado no céu, o céu não é céu mais. Nada contaminado vai entrar lá. Talvez você possa até dizer, pastor, mas eu não concordo com essa ideia, não. Eu faço tanta coisa boa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode até fazer coisa boa, eu acredito nisso. Só que você não consegue atender à exigência absoluta de perfeição. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Maldito é aquele que não perseverar em toda a obra da lei para cumprir. Vamos ilustrar isso. Imagine que você chegasse na sua casa para fazer um grande omelete para a família inteira. Pega 10 ovos na geladeira. Bota uma grande frigideira no fogo. Quebra o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, a gema vermelhinha. Quebra o 10º, o ovo estava podre. Pergunta a você, quanto omelete você estragou? Mas só tinha um ovo estragado. Só que você comprometeu o padrão da perfeição. Se você comete um pecado, você não
atende mais à demanda da perfeição. Aí você pode estar pensando, pastor, se o negócio é desse jeito, então eu estou frito. É isso mesmo, você está frito. Não há chance, não há esperança, não há saída para você. Você não pode ser salvo pelas suas obras, pela sua religião, pela sua igreja, pelo seu pastor, pelo seu missionário. Você não pode ser salvo pelas suas virtudes, pelos seus méritos. Não pode. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Uma boa notícia para você. Aquilo que você não pode fazer, Deus fez por você. Deus mandou Jesus Cristo, seu Filho, como seu representante, como seu fiador, como seu substituto. E quando Jesus estava lá na cruz, a Bíblia diz que Deus pegou todas as suas transgressões e lançou todas elas sobre o seu Filho. Naquele momento não havia beleza nele. Naquele momento ele foi enfermado. Naquele momento ele foi traspassado pelas as nossas iniquidades e moído pelos nossos pecados. O sol escondeu o rosto dele. O Pai não pôde atendê-lo. Ele foi feito pecado, ele foi feito maldição por nós. Mas quando o inferno pensava que estava tendo grande vitória sobre ele, Jesus lá na cruz, esmaga a cabeça da serpente, triunfa sobre os principados e potestades, e pega esse escrito de dívida que era contra nós, e o rasga, e o anula, e o encrava na cruz, e dá um grito, tetelestai, está consumado. Aquele que crê em mim não deve mais nada. Está quites com a lei de Deus, está quites com a justiça de Deus, está justificado. Meus amados irmãos, justificação é mais do que perdão. É mais do que perdão. Eu vou ilustrar isso. Imagine que você devesse R$1 milhão no Banco do Brasil e está falido, sem um centavo. Alguém vai lá e deposita R$1 milhão na sua conta e quita a sua dívida. Você foi perdoado da dívida porque alguém pagou a sua dívida. Está livre da dívida, mas se você estava falido, continua falido. Isso é perdão. Justificação é mais do que isso. Aconteceu lá na cruz uma transação comercial importante. Primeira transação. Diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, que Deus reconciliou o homem consigo mesmo por intermédio de Cristo, não imputando aos homens as suas transgressões. A palavra imputação é colocar na conta de. Deus não pôs a sua dívida na sua conta. E a sua dívida é impagável. Essa foi a primeira transação. Segunda pergunta, mas se não colocou na minha conta, colocou na conta de quem? E aí a Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então Deus colocou a minha dívida na conta de Jesus. E o que Jesus fez com a minha dívida? Lá na cruz, ele pegou esse escrito de dívida que era contra mim, rasgou, anulou, pagou com seu sangue e disse, está pago, está justificado, tetelestai, está consumado. Terceira transação. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Imagine comigo a seguinte cena. Deus vai agora lá na sua ficha no tribunal do céu. Está escrito lá assim, não deve mais nada. Está quites com a minha justiça. E Deus faz mais uma coisa. Deus faz um DOC na sua conta. Deposita na sua conta toda a infinita e perfeita justiça de Cristo. Quando Deus olha para você, é como se Ele visse, e é isso que acontece, toda a justiça de Cristo cobrindo você, como o ouro cobriu a madeira de acácia do tabernáculo. Deus não vê mais o seu pecado. Deus vê a justiça de Jesus em você. Isso é justificação. É por isso que Paulo não podia terminar de outra maneira. Os que Deus justificou, a esses também Deus glorificou. Embora a glorificação é um fato futuro, na mente de Deus e nos decretos de Deus já é um fato consumado. Já aconteceu. Por isso nada nem ninguém pode arrancar você dos braços de Jesus. Paulo então termina esse texto e eu termino também, fazendo 5 perguntas retóricas.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Lembre que Paulo não está perguntando quem é contra nós, porque se Paulo fizesse essa pergunta, o inferno todo se levantaria. Está dizendo o seguinte: se Deus está do seu lado, você é a maioria absoluta. Você é mais do que vencedor. Segunda pergunta: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus já deu o maior, que é o seu filho, você acha que Deus vai largar você no meio do caminho agora? Você acha que Deus vai abandonar você agora ao seu próprio destino? Não, Deus há de completar a obra que começou a fazer em você. Terceiro, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Não prospera mais acusação contra você diante do tribunal de Deus, porque o próprio Deus está dizendo: você está quites com a minha lei e com a minha justiça, não por causa da sua justiça própria, mas por causa da justiça de Jesus colocada na sua conta. Quarta pergunta: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, o antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. É impossível prosperar acusação contra nós, porque Jesus Cristo foi o nosso fiador, representante, advogado e substituto. Ele não morreu apenas para possibilitar a sua salvação, ele morreu em seu lugar vicariamente. Finalmente, a pergunta existencial: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação? Angústia? Nudez? Perigo? Espada? Por meio de todas as coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu estou muito certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. E eu quero concluir fazendo uma simples e objetiva aplicação. Primeiro, se você veio para este congresso e ainda você não recebeu esta tão grande salvação, renda-se ao Filho de Deus nesta noite. Hoje é um tempo oportuno. Hoje é dia de salvação. Se você já entregou o seu coração para Jesus e já o confessa como Senhor da sua vida, então agradeça a este Deus por tão grande salvação. Que Ele nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. You don't have to carry it alone. Not anymore. If it's too heavy, just let me hold it with you. I can see it in your silence, all the things you never say. Every worry that you hide doesn't have to stay that way. You don't have to be the strong one. You don't have to stand alone. If the world feels like it's breaking, let me be your way back home. You don't have to fight it all. I'll be there whenever you fall. For you, I'd do anything, I swear. I'll be right beside you anywhere. When it's hard, just let me in. You don't have to hide again. Take my hand, don't let it go. Through every high and every low, I'll walk with you through it all. I won't let you face it alone. If the night feels never ending, if your heart's too tired to try, you can lean on me forever. I'll be there right by your side. Every storm that comes your way, we'll stand through it, we won't
afraid. I'm not going anywhere. Through the fire, through the pain, I'll still be right there. For you, I'd do anything, I swear. I'll be right beside you anywhere. No more tears you hide inside. I'll be with you every time. Take my hand, don't let it go. Through every high and every low, I'll walk with you through it all. I won't let you face it alone.